Você sabe, não é, que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu e também o homem mais rico. No início do seu reinado, ele atribuía toda essa riqueza e sabedoria a Deus. Mas com o passar do tempo, ele foi gostando dos elogios que levava, ele recebia muitas visitas e as pessoas queriam saber de onde vinha tanta sabedoria, porque ele administrava tão bem o seu reinado. Com isso, ele foi tendo um espírito de exaltação própria, e ele deixou de atribuir tudo isso que ele tinha ao Deus celestial. Com isso, ele casou com várias esposas e terminou apostatando, tendo ídolos em casa e esquecendo daquele ser superior que é nosso Pai eterno, que deu toda a sabedoria e toda a riqueza que ele necessitava. Hoje, nós vamos falar sobre economia e simplicidade. Deus, por meio de Ellen White, nos instrui como nós devemos auxiliar nossos filhos com relação ao dinheiro. Nós devemos ter esse dinheiro, mas nós precisamos saber usar. E ela fala sobre os passos simples de como ensinar nossos filhos a usar o dinheiro. E no final eu vou mostrar aqui uns materiais que, a partir deste estudo, deste capítulo, eu vou começar a ensinar economia ao meu filho mais novo, que tem 5 anos. Então, o capítulo de hoje é economia e simplicidade, e o primeiro tópico, ela fala que nós devemos eliminar os hábitos extravagantes. Aqui, neste tópico, ela diz que nós somos mordomos, nós não temos nada aqui. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, e Ele vai nos cobrar. Portanto, vamos ter que saber usar o que nós temos, parar de gastar com coisas desnecessárias. E ela diz no final deste capítulo que os hábitos de economia, trabalho e sobriedade são, mesmo neste mundo, melhor porção para vós e vossos filhos que um dote rico, porque a riqueza faz com que a gente acabe pensando que não tem necessidade de Deus. E quando a gente tem pouco, mas a gente trabalha com economia, a gente lembra que é Deus que nos dá, que Ele que supre todas as nossas necessidades, que nosso Deus é poderoso. Ensinar economia aos filhos. Os pais devem dar aos filhos lições de economia para que os membros mais novos do rebanho possam aprender a partilhar responsabilidade de sustentar a causa de Deus. Ela fala aqui nesse tópico que a obra de Deus necessita de recursos para avançar. E os nossos recursos são importantes para esse crescimento da obra de Deus. Então, nós devemos economizar para ajudar a obra de Deus, para levar Cristo a outras pessoas. Por isso, devemos ensinar aos nossos filhos economia. No próximo tópico, ela fala que o amor não é expresso pela extravagância. Às vezes, nós pais não temos tempo de dar a atenção necessária aos nossos filhos e acabamos realizando todos os desejos que eles têm, dando coisas desnecessárias, suprindo o amor que nós deveríamos dar, o tempo que nós deveríamos ter com ele, com presentes, com alimentos caros, com coisas que não vai preencher aquele vazio que é o amor. Então, e também às vezes a gente começa a entrar numa sociedade e acaba sendo influenciada por ela para ter coisas de marca ou coisas mais caras. E ela pede aqui, lançai fora vossos ídolos. Você tem algum ídolo? Seu filho tem algum ídolo? Nós precisamos nos desprender, desapegar desses ídolos que tiram o lugar de Deus, que a gente poderia estar em constante contato com o Senhor, lendo a tua palavra, orando, e esses ídolos faz com que desvie nossa atenção. Nós poderíamos estar ajudando outras pessoas, porque há muita necessidade atualmente. Nós poderíamos estar ajudando muitas pessoas que estão necessitando. Se você fizer uma caminhada com seu filho nas praças, na rua, você vai ver quanta gente está necessitando, quanto morador de rua precisaria de um alimento. Às vezes a gente gasta o dinheiro com coisas desnecessárias, com ídolos, arrumando a casa, comprando coisas desnecessárias, mas poderíamos estar ajudando outras pessoas, levando o amor de Cristo, porque Cristo depende de nós, para que as pessoas percebam que Cristo existe por meio de nossas ações. E ela pede aqui, pais, por amor de Cristo, não useis o dinheiro do Senhor para satisfazer os caprichos dos vossos filhos. Tem que dar o que ele precisa, não o que ele quer. Ele também tem que receber não,
para ele aprender a viver, que quando ele estiver adulto, ele também vai receber nãos, assim como nós recebemos não. A lição de Cristo sobre a economia. Aqui ela cita o exemplo de quando Cristo multiplicou os pães e os peixes que o garotinho tinha. Todas as pessoas foram alimentadas e Cristo pediu aos discípulos que juntassem todos os pedaços para que nada se perdesse. Cristo foi capaz de... Cristo tinha o poder, teve o poder de realizar o milagre. Ele tinha o poder de criar o alimento, mas mesmo assim, ele nos ensinou a não desperdiçar. Então, não desperdice nada que tem em sua casa. Se sobrou um alimento, que pouco, congela, dá para fazer uma sopa, dá para fazer um bolinho de arroz, dá para juntar um resto de cuscuz com o que vai fazer posteriormente. Que nada se perca, porque a gente vai ter que prestar contas a Deus do que Ele nos dá. E aqui ela fala aqui, ó, tendo operado o milagre, satisfeita a fome da multidão, Cristo cuidou de que o alimento restante não fosse desperdiçado. Disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Está escrito em João 6,12. Embora tivesse todo o recurso do céu à sua disposição, não suportava que nem mesmo a migalha de pão fosse desperdiçada. Tá? Então, veja esse exemplo de Cristo, para que nada se perca em sua casa. Ensine a seu filho que nada pode se perder. A economizar, ele vai colocar a quantidade de comida que ele vai se alimentar, ele precisa comer. Não deixar sobras para não haver desperdício. Não jogar fora o que é útil. Às vezes, nós temos o hábito de comprar coisas e acabamos tornando desnecessário aquele objeto em casa. Não jogue fora. Você pode doar ou pode vender, mas não jogue fora, porque ela disse aqui, ó, que foi me apresentado que a incapacidade para economizar nas pequenas coisas é uma das razões de muitas famílias sofrerem a falta das coisas necessárias da vida. Às vezes você quer uma coisa maior, mas pelo fato de você não saber usar o que você tem, você perde de ter o que você quer mais. Então, você tem que saber usar o que você tem. É igual àquela história dos talentos, né? Quem tinha 5 talentos, usou bem e recebeu mais. Quem tinha 1 talento, não soube usar, perdeu o talento que tinha. Então, pense sobre isso, veja as lições da Bíblia e tire para a sua vida. Não desperdice, tem coisas pequenas, coisas que você acha que é inútil em sua casa, dá para reaproveitar e servir para outra pessoa. Nunca aprender a economizar. Há muito trabalho a fazer para o mestre. Ela fala aqui que há homens hoje que poderiam estar ocupando posições elevadas com relação à obra de Deus, mas têm fracassado porque nunca aprenderam a economizar. Essas pessoas poderiam ajudar Cristo, mas por não ter aprendido a economizar, não podem trabalhar para Cristo porque não sabem controlar o dinheiro de Deus. Nós devemos ensinar nossos filhos e nós também devemos aprender a economizar com as instruções que Deus nos dá, por meio de pessoas, por meio de vídeos, por meio de livros. Vamos aprender a economizar tudo que nós temos para que a obra e que a gente possa servir a Deus com a nossa economia, que a gente possa ajudar as pessoas, que a gente possa dar ofertas. Você não precisa só levar suas ofertas à igreja, não. Há pessoas do seu lado, pode ser vizinhos que estão precisando de um alimento, de uma cesta, moradores de rua que estão precisando de uma comida agora de manhã, à noite, à tarde, não sei que hora você está. Quando você sair de casa, saia sempre com um biscoitinho, um pão, uma fruta e ofereça àquela pessoa que está ali precisando. Você pode representar Cristo na vida dela. O próximo que ela fala é o uso correto do dinheiro. Que se ensine cada jovem e cada criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas a fazer com precisão as contas dos seus próprios gastos. Aqui, ela orienta que você pegue seu filho com um caderninho. Ela vai ter sempre falar isso, né? Planejar, escrever. Tudo o que você vai gastar, olha que orientação linda. Tudo que o filho for gastar, o jovem for gastar, anote os gastos, faça cálculo de verdade, veja quanto gastou, veja o que gastou se foi necessário, veja o que a pessoa quer comprar no futuro, para que ela possa saber o que ela está gastando, ela tenha a noção e ela saiba a importância daquele dinheiro. E fazendo o registro de suas despesas, aprenderão, como não o fariam de qualquer outra maneira, o valor e o uso do dinheiro. Só praticando vai saber o valor e o uso do dinheiro. O valor de registrar as contas, aqui novamente ela está falando de registrar.
Sejam as crianças ensinadas a registrar as contas, e isso as habilitará a serem exatas. O menino desperdiçador será homem dissipador. Não, o menino dissipador será o homem dissipador. A menina vã e egoísta, que só cuida de si, será a mesma espécie de mulher. Então, a gente tem que fazer conta e tem que ensinar nossos filhos a pensar nos outros, a pensar nos próximos. E tem aqui um lembrete final. Devemos lembrar-nos de que há outros jovens pelos quais somos responsáveis. Você já pensou sobre isso? As pessoas nos observam. Então, se você está agindo de forma correta, adequada, você pode ser exemplo, pode ser responsável pela vida daquele jovem que está observando e aprendendo hábitos bons. Se ensinarmos aos nossos filhos hábitos corretos por meio deles, poderemos influenciar outros. O tempo todo nós somos observados e nós podemos influenciar quando a gente influencia para o bem. Este aqui é o capítulo que fala sobre economia e simplicidade. Tem muitos vídeos na internet falando sobre economia, de como ensinar economia aos filhos. A minha amiga que explicou esse capítulo, ela citou um vídeo do programa Saldo Extra, que é como ensinar economia às crianças. Você pode pesquisar aí, Saldo Extra, como ensinar economia à criança. E ela citou também aqui as 5 formas de como economizar dinheiro. Fazer um fundo de emergência, sempre guardar um dinheirinho para uma necessidade. Não faça dívida, cumpre à vista, estimular o trabalho, mesmo em casa, deve estimular a criança a trabalhar, porque ela sabe, para entender que o dinheiro não cai do céu, que o dinheiro não está lá no banco, porque meu filho passa o cartão de crédito, vai lá no banco tirar o dinheiro não cai na conta sem que a gente trabalhe, tem que ensinar o trabalho em casa, ele fazer o serviço e dar alguma moedinha por isso. Não, nem sempre, porque ele também tem a obrigação de ajudar em casa, mas quando for necessário para que você possa ensinar como ele usar o dinheiro, você pode pagar por algum serviço que ele faz em casa. Ensinar os filhos a planejar, foi o que Ellen White sugeriu, anotar tudo que compra, tudo que gastou e o que quer comprar. Ensinar a generosidade. É melhor dar do que receber, mas só pode dar quem tem, quem economizou e quem guardou. Fique com esta mensagem. É melhor dar do que receber. É tão importante dar. Quando você dá de coração, você se sente tão bem, se sente tão útil, que você sabe que está fazendo a obra de Deus. E tem essa certeza, se você não sabe, que você possa aprender. Quando você dá, quando você ajuda, você está servindo a Deus. E as pessoas lembram, Deus lembrou de mim por meio desta pessoa. E eu trouxe aqui, deixa eu interromper o compartilhamento, eu quero mostrar 3 garrafinhas que eu vou ensinar a economia ao meu filho. Esta maior aqui, eu vou guardar o dinheiro, que às vezes a criança recebe dinheiro de tia, da avó, do parente, e aqui em casa a gente não tem como dar mesada, mas eu vou pagar por mês, começar com R$5 por algum serviço que o Miguel, que tem 5 anos, vai fazer aqui em casa. Então, eu vou pegar esse dinheiro e vou dividir em 4 partes. Aqui eu tenho 3 potes, mas eu vou dividir em 4 partes, porque ele também tem que aprender a tirar o dízimo, a devolver o dinheiro de Deus. Esse pote maior é para um objetivo que ele tenha, que seja mais caro e seja a longo prazo. Observe. Este do meio aqui é um objetivo de médio prazo, um brinquedo que ele queira comprar. Então, ele vai guardar as moedinhas aqui, do brinquedo que ele quer comprar, médio prazo, mais barato. E esse menor são as coisas que ele quer comprar de imediato. Às vezes, ele quer comprar uma bala, um pirulito. Dia de sexta-feira, quando ele volta da escola, ele quer sempre... Aliás, dia de sexta-feira, não. Quando ele volta da escola, a gente passa por uma barraquinha de um homem que vende doces. E eu disse para ele que ele só vai comprar doce dia de sexta-feira. Então, a gente vai juntar as moedinhas aqui, que é de imediato, de curto prazo, para que na sexta-feira ele possa comprar a bala dele. Então, essa é uma ideia, você pode fazer isso com vaso de refrigerante, ou comprar os porquinhos, comprar os cofres para separar as moedinhas deles, para começar a ensinar a economia. Ou pode pegar potes de requeijão. Aqui eu vou furar, vou colar essa tampa aqui, para que ele não possa ficar abrindo toda hora. Vou botar cola branca mesmo, e vedar. Quando a gente for precisar usar, abre depois, fecha novamente com cola, para ele tirar só no momento adequado. Então,
Quero finalizar falando, nós temos que lembrar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, todos os nossos dons, vem de Deus. Salomão, ele apostatou, ele adorou outros ídolos, ele esqueceu do Deus que deu a sabedoria e toda a riqueza. Hoje, a nossa luta diária é que a gente possa lembrar sempre de Deus. Tudo que você faz, que você possa lembrar de Deus, para que você tenha o melhor, que não é aqui na terra, é lá no céu, a sua salvação, tá bom? E a salvação dos seus filhos. Fique ligado, aguardando, ligado não, né? Que você possa ler este livro, que é muito, muito bom, Orientação da Criança. Na internet tem o PDF aí na descrição do vídeo. Não é desta forma, isso aqui é mais atualizada, mas tem todo o conteúdo do livro Orientação da Criança. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar o desenvolvimento das qualidades cristãs, e é o capítulo 25, que é vida simples. Tá? Até o próximo capítulo, que você possa cuidar muito bem da sua família, da sua vida espiritual. Um abraço.